Meus amigos, e uma pergunta para vocês. Tem favorito para esse jogo? Estamos gravando esse podcast há pouco mais de 24 horas da partida. Já sabemos que o Flamengo está com todo mundo recuperado, né? Os titulares todos à disposição. O Palmeiras também, a exceção feita ao Marcos Rocha, que está suspenso. Tem favorito, PVC? Você consegue olhar um time que esteja mais próximo da glória? Se você pensar que o retrospecto tem 9 jogos sem derrota do Flamengo para o Palmeiras, tem um desencaixe do Palmeiras em relação ao Flamengo. E o Flamengo tem mais jogadores que inventam gols, que inventam jogadas. Então eu acho o Flamengo ligeiramente favorito. Agora, se a gente olhar no dicionário, favorito não é sinônimo de vencedor. E você, Jader? De maneira nenhuma. Pode haver retrospecto, pode haver estatística, pode haver jogador num momento um pouco mais positivo do que o outro, mas jogo único, cara. Partida desse tamanho que vale uma conquista como é a da Libertadores, um clássico do nosso futebol, de maneira nenhuma. Vejo os dois times chegando de igual para igual, brigando de igual para igual, rivalizando de igual para igual. Eu estou imaginando, inclusive, um jogo bastante equilibrado assim, e que vai ser decidido como uma decisão dessa PED, como uma final dessa PED. No detalhe, alguém que possa fazer uma diferença que vai significar o título. No mais, tensão, vejo um jogo tenso, vejo um jogo com alguns cuidados, algumas reservas assim por parte das duas equipes, mas sem de abrir mão das suas características. Acho que a gente vai ter uma final muito equilibrada, mas sem nada de favorito, de maneira nenhuma. Uma curiosidade envolvendo esses adversários, a gente está falando dos dois últimos campeões da América e de times que vêm dominando a cena do futebol brasileiro de 16 para cá. É impressionante, né, como as principais conquistas do futebol brasileiro de 16 para cá estão nas mãos, prioritariamente, de Flamengo e de Palmeiras, se prepararam para isso, estão colhendo os frutos. Então, são os times hoje hegemônicos no nosso futebol. Mas de 19 para cá, desde que essa base do Flamengo foi montada, com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, e com jogadores que já saíram, mas com essa base, o Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo. E olha, já disputou jogos com diferentes treinadores, diferentes formações, em diferentes contextos, ou seja, final de jogo único, que foi a Supercopa do Brasil, partidas de Campeonato Brasileiro, jogou de tudo que foi jeito contra o Flamengo, contra os reservas do Flamengo já jogou, em casa, fora, e não ganha do Flamengo. É impressionante, inclusive se fosse um jogo, estaria uma goleada absurda, né? O número de gols pró-Flamengo e contra o Palmeiras. O Palmeiras não tem conseguido enfrentar o Flamengo, não tem conseguido vencer o Flamengo, no máximo empata. A que se deve isso, PVC, na sua visão, e qual é o impacto que isso tem para o jogo de amanhã? Eu acho que ele pode ter dois impactos. Um tem a ver com a razão, teórica razão. Tem coisas que não tem explicação, né? Aquela coisa que a gente já discutiu aqui. É claro que o acaso faz parte do futebol. Eu, como jornalista, não me sinto capaz de analisar o acaso. O acaso não é para ser analisado, o acaso acontece. Exatamente assim. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Fechei aspas aí. O Palmeiras anda distraído, então, contra o Flamengo? Eu acho que em alguns casos, sim. O caso, por exemplo, do gol que levou na saída de bola do 3-1 do último encontro no Allianz Parque. O Palmeiras fez 1-0 com o Wesley no setor do Isla, e na saída de bola o Zé Rafael ficou 2-1 na marcação, deu espaço para o Everton Ribeiro, que fez o cruzamento, e o Michael fez 1-0. O Abel Ferreira ficou ensandecido naquele dia, porque considerou uma distração de jogo. Agora, eu acho que tem um desencaixe do elenco. Se você não passa 9 jogos sem vencer um adversário, por mais que exista o acaso, e repito, eu não me sinto à vontade para analisar o que é acaso, porque eu sou jornalista, então eu procuro explicações reais, embora eu saiba que algumas delas podem ser mínimas razões. Eu acho que tem um desencaixe da marcação. O Palmeiras tem uma dificuldade de marcar os 4 da frente do Flamengo.
Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e De Arrascaeta. O Palmeiras não consegue achar na marcação esses 4 jogadores quando os 4 se acertam. Ainda que a gente possa dizer que o Palmeiras teve mais posse de bola e mais finalizações na Supercopa em Brasília e nos 3-1 para o Flamengo no Allianz Parque, dos 4 jogos deste ano. Eu acho que a razão passa por aqui e o que pode acontecer no jogo, o que pode causar essa escrita, pode causar uma mobilização palmeirense para dizer, nós não vamos perder isso aqui de novo. Então, cria uma motivação rubro-negra e pode criar uma contra-motivação palmeirense no sentido de o Flamengo vai pensar, vamos atropelar os caras que a gente está acostumado a fazer. E o Palmeiras vai dizer, nós não vamos perder para esses caras de novo. Não tem condição de perder para esses caras de novo. É o raciocínio dentro da concentração do Palmeiras, imagino. Eu acho que esse é um ponto dos mais interessantes e curiosos aí, né? Levantado pelo PVC, porque depois de 5 derrotas e 4 empates, o Palmeiras naturalmente sabe o jeito que o Flamengo joga, entende a maneira como o Flamengo joga, e o Abel, que de trouxa e de bobo não tem absolutamente nada, ele vai dar um jeito, e imagino que já esteja fazendo isso há um bom tempo, de colocar na cabeça dos jogadores como encaixar a marcação para tentar segurar o Flamengo. Porque o fato é esse, apanhar do jeito que apanhou nesses últimos 9 jogos e agora com a chance de poder, justamente valendo um título desse tamanho, dessa importância toda, de bater o rival e de acabar com essa sina, eu duvido que o Palmeiras vai entrar do mesmo jeito. Ser esse Palmeiras que vai permitir ao Flamengo uma possibilidade de se dar muito bem de novo. Agora, do outro lado, o Renato Cancheiro do jeito que é, com os caras que ele tem à disposição, mas a gente não sabe se o Arrascaeta, por exemplo, vai começar o jogo, mas se começar ele vai ter esse poderio ofensivo, esse quarteto todo, ele entende também que o retrospecto ajuda e sabe como passar pelo Palmeiras. E talvez mexa com a questão emocional isso também, né? Os caras estão perdendo para a gente está indo lá e ganhando, a gente está tirando proveito dessa situação. Então é mais uma oportunidade que o Flamengo vai ter. O que é o legal disso tudo, né, desse embate, é exatamente essas situações aí que se colocam. Um não querendo dar margem para que o filme se repita, e o outro tentando tirar proveito dessa situação que é amplamente positiva.